Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de começar uma nova série de leitura é, de vários artigos de um professor que eu achei que faz vários estudos acerca da era medieval, chamado professor Marco Aurélio Oliveira da Silva. E esse primeiro artigo é chamado Abstratio Metaphysica versus Separatio em Tomás de Aquino. Resumo: neste artigo, analisamos a noção de ente comum na filosofia de Tomás de Aquino, particularmente na discussão sobre se seria papel da abstração ou da separação o de fornecer o objeto da metafísica. Para este fim, partiremos da distinção proposta por Whipple entre entes imateriais de modo positivo e entes imateriais de modo neutro, para em seguida avaliar a posição de Cajetano sobre o tema. A posição que adotamos ao final do artigo é a de rejeição da tese cajetanista e da consideração que toda metafísica pressupõe a atividade mental judicativa negativa denominada separação. O objeto próprio da metafísica, segundo Tomás de Aquino, é o ente enquanto ente, ou ente comum, tratado por Aristóteles no livro 4 da Metafísica. Seguindo uma leitura cajetanista, esse conceito de ente não deve ser confundido com o conceito de ente como primeiro conhecido. Ente é o que tem ser, esse. Contudo, como obtemos essa noção de ente comum? Esta é uma dificuldade que surge da leitura do texto de Tomás de Aquino e do comentário de Cajetano. O cardeal considera que a noção de ente comum é obtida por um grau mais elevado de abstração formal, enquanto o doutor Angélico considera que o objeto da metafísica é obtido por um ato judicativo denominado separação, ou seja, tratar-se-ia de um ato pelo qual o intelecto distingue o que está separado, ou seja, distingue A de B, sendo que na realidade A está separado de B. Daí o objetivo do presente artigo é investigar se a separação é o único meio para se proceder em metafísica, ou se podemos também proceder, em alguns casos, por abstração. Embora a metafísica tenha por objeto o ente comum, as considerações do metafísico, segundo Tomás de Aquino, não se restringem à ontologia. O metafísico também se preocupa com teologia racional, uma vez que Deus, embora não seja o objeto primário da metafísica, é causa deste objeto. Portanto, é dever de uma ciência preocupar-se não apenas com o seu objeto, mas também com as causas deste objeto. Neste sentido, acerca dos vários conceitos estudados pelo metafísico, Tomás de Aquino afirma, abre aspas, há até mesmo certos especuláveis que não dependem da matéria no que se refere ao ser, pois podem ser sem a matéria, quer nunca sejam na matéria como Deus e o anjo, que sejam na matéria em alguns e em alguns não, como a substância, a qualidade, o ente, a potência, o ato, o uno e o múltiplo e semelhantes. Fecha aspas. Deste modo, podemos observar que a questão sobre qual é o ato mental próprio para obter objetos metafísicos se desdobra em outras duas questões. Qual é o ato mental próprio para objetos como Deus e anjos? Qual é o ato mental próprio para objetos como substância, ente, potência, etc. Essas duas classes de objetos receberam uma denominação de Whipple que seguiremos aqui, a saber, respectivamente, a
entes imateriais de modo positivo e B, entes imateriais de modo neutro. Vou repetir, tá? A, entes imateriais de modo positivo, isso é, o ato mental próprio para objetos como Deus e anjos, e o B, entes imateriais de modo neutro, objetos como substância, ente e potência. Contudo, a questão que nos interessa responder é qual o ato mental que corresponde à intelecção destes imateriais, ou seja, se é necessário conceder a tese cajetanista segundo a qual a metafísica corresponderia a um grau de abstração mais separado da matéria. Primeiro tópico, entes imateriais de modo positivo. Entes positivamente imateriais são os entes que existem necessariamente sem matéria. Neste sentido, Deus é um ente positivamente material, uma vez que é sempre separado da matéria. No caso das substâncias separadas da matéria, o intelecto humano não tem conhecimento quantitativo. No caso de entes materiais, a imaginação produz uma imagem, fantasma, a qual é um agregado de sensações obtidas pelos 5 sentidos. Em seguida, o intelecto produz uma abstração, deixando de lado todos os elementos que individuam o ente singular, com a fim de obter uma quididade ou essência das substâncias sensíveis. Por exemplo, uma vez tendo sido afetado pelas sensações de um ente como Pedro, a imaginação fornece à mente uma imagem que corresponde ao agregado das sensações percebidas sensorialmente. Em seguida, o intelecto procede a uma abstração do todo, deixando de lado os aspectos que individuam Pedro, a saber, que possui tais carnes e tais ossos. Ademais, considera-se a matéria consoante apenas seu aspecto de generalidade, retendo assim no intelecto uma quididade que consiste na essência específica de homem. No caso de substâncias separadas, este procedimento é impossível. Obviamente, as substâncias separadas, como Deus, possuem quididade ou essência, contudo, dada a estrutura da cognição humana, a apreensão dessas quididades pelo intelecto humano é impossível, pois o objeto do intelecto humano é a quididade dos entes materiais. Deste modo, o intelecto não pode apreender quiditativamente uma substância separada, uma vez que o que primeiramente cai no aparato cognitivo humano são os dados sensoriais perceptíveis pelos sentidos. Em seguida, temos a apresentação de um fantasma pela imaginação. Daí, o intelecto abstrai os elementos individuantes a fim de obter a quididade do ente sensível. Por fim, há o retorno ao fantasma, pelo qual a quididade apreendida é conectada ao fantasma apresentado. No caso das substâncias separadas, não há a percepção de dados sensoriais, nem a formação de um fantasma, nem o próprio retorno da quididade apreendida ao fantasma. Em primeiro lugar, substâncias separadas são, por definição, imateriais. Ademais, o intelecto humano não conhece senão em conexão com os dados sensíveis. Daí a necessidade de um retorno ao fantasma. Portanto, embora possamos postular linguisticamente a definição de uma substância separada, não podemos ter acesso à quididade expressa por esta definição, uma vez que não será possível relacionar esta quididade a um dado sensível. Ou seja, o intelecto humano teria que considerar a quididade de um ente suprassensível a parte de qualquer materialidade, o que contraria a estrutura cognitiva humana, a qual necessita do acesso à materialidade para a formação dos conceitos que são fruto da primeira operação do espírito. Por conseguinte, a intelecção de entes imateriais de modo positivo só pode ser feita através da separação. Os exemplos de entes positivamente imateriais são Deus e as inteligências. Ao considerarmos a forma da separação, observaremos que se aplica também a estes entes. Ora, o intelecto separa A de B ao considerar A sem considerar B.
sendo que A e B estão separados na realidade. Deste modo, o intelecto, por exemplo, considera Deus sem considerar a materialidade. E, ademais, Deus está separado da matéria. Portanto, o conhecimento da ciência teológica é através do ato de separação. Entes imateriais de modo neutro. Os entes imateriais de modo neutro são os que podem ser sem a matéria, mas podem também ser na matéria. Ou seja, são noções que se aplicam tanto a entes sensíveis quanto a entes imateriais, como, por exemplo, a noção de ente comum. Contudo, resta um problema, a saber, toda a metafísica é feita com base na separação ou haveria algum espaço para abstração? No caso da consideração de formas separadas, parece claro que, sob a perspectiva tomásica, tratam-se de objetos obtidos por separação, pois a teologia trata do que é imóvel e separado da matéria. Em contrapartida, no caso do conceito de ente comum, qual seria a resposta? Uma vez que observamos que as coisas materiais também possuem ser, são, obviamente, entes. Autores como Merlin e Van Riet consideram que, no caso de objetos da metafísica, entendida como ciência do ente comum, o processo intelectivo próprio de obtenção destes conceitos seria o processo de abstração. Em contrapartida, para Geiger e para Wilpon, ou Geiger, não sei a nacionalidade, enfim, e para Wilpon, o processo adequado é o de separação. Merlin vale-se de uma distinção estranha a Tomás de Aquino entre metafísica generalis e metafísica specialis, considerando que a primeira trataria do ente comum e dos transcendentais, enquanto a última trataria das formas separadas. Ou seja, para utilizarmos o vocabulário sugerido por Wilpon, devemos observar que Merlin entende por metafísica generalis a parte da metafísica que trata dos entes imateriais, de modo neutro. Em contrapartida, por metafísica specialis, entende a parte da metafísica que trata dos entes imateriais de modo positivo. A tese de Merlin consiste em considerar que os entes imateriais de modo neutro são obtidos por abstração, enquanto os entes imateriais de modo positivos são obtidos por separação. Temos, portanto, a adoção por este autor de uma tese intermediária, segundo a qual a abstração cajetanista teria ainda algum papel para a explicação da metafísica tomásica. O principal argumento de Merlin a favor desta tese consiste no seguinte: o conceito de ente não se encontra apenas nas substâncias separadas, e, uma vez que se encontre também nos entes materiais, torna-se passível de abstração. Ou seja, os entes imateriais de modo neutro, por estarem, diferentemente dos imateriais de modo positivo, também na matéria, podem ser obtidos por generalizações contínuas, deixando cada vez mais a materialidade de lado por um ato da primeira operação do intelecto, a de apreensão dos indivisíveis. A ideia que subjaz este argumento é que o intelecto pode proceder a abstrações contínuas, pelas quais se deixaria de lado a matéria individual, a matéria sensível comum e a matéria inteligível comum. Deste modo, ter-se-ia, respectivamente, a abstração do todo, a abstração da forma e a abstração
metafísica, que Cajetano considera como o grau mais elevado de sua abstração formal. Contudo, a distinção fundamental entre a abstração e a separação é que, no primeiro caso, temos uma simples apreensão intelectiva e, no segundo caso, temos um ato judicativo. Deste modo, a consequência da tese enunciada é que o conceito de ente comum, bem como todos os predicados ontológicos supramencionados, ato, potência, etc., seriam obtidos pela simples apreensão cogitativa. Contudo, discordo da tese segundo a qual os entes imateriais de modo neutro serão obtidos por abstração. Deste modo, defendo que, com relação a estes imateriais, o ato próprio do intelecto na obtenção destes conceitos é o ato que Tomás de Aquino denomina separação. O texto do doutor Angélico, que poderia sugerir que os entes imateriais de modo neutro seriam obtidos por abstração, é o seguinte, abre aspas. Há algo, porém, que pode ser abstraído também da matéria inteligível comum, como o ente, o uno, a potência e o ato e semelhantes, que também podem ser sem nenhuma matéria, como é patente nas substâncias imateriais. Fecha aspas. Este texto da Suma Teológica levou alguns intérpretes a considerar que os entes imateriais de modo neutro seriam obtidos por um grau mais elevado de abstração. Segundo este ponto de vista, eles seriam obtidos por uma abstração que deixaria de lado matéria assinalada, como na filosofia natural, a matéria sensível comum, como na matemática, e também a matéria inteligível comum. Contudo, como já tratamos em outro lugar, a abstração neste texto da Suma Teológica é usada no mesmo sentido de separação no Super Librum Boete de Trinitate, ou seja, como um ato da segunda operação do intelecto. Ou seja, o termo abstração pode ser usado em sentido lato, englobando a abstração propriamente dita da primeira operação intelectiva e a separação da segunda operação intelectiva. Portanto, para Tomás de Aquino, os entes imateriais de modo neutro são obtidos por separação. Posto que os objetos da metafísica não são obtidos por abstração, resta explicar o processo pelo qual eles são obtidos, a saber, a separação. O conceito de ente comum é formado ao concebê-lo como não necessariamente ligado à matéria, ou seja, na separação, através de juízos negativos, forma-se um conceito de ente comum, ao explicitar que o que é designado pelo conceito não está necessariamente na matéria e não está necessariamente separado da matéria. Ora, a fórmula própria da separação consiste em distinguir A de B, sendo que A está separado de B na realidade. No caso, embora a noção de ente comum possa ser com a matéria, ela também pode ser sem a matéria. Deste modo, podemos aplicar a distinção intelectiva mencionada, distinguindo a noção de ente comum da noção de ente material, porque o ente comum não existe necessariamente na matéria e não existe necessariamente separado da matéria. Ora, como considera Tomás de Aquino, a separação trata do que está ou pode estar separado. Se considerarmos as substâncias separadas e o ente comum, podemos observar que as substâncias separadas estão separadas da matéria e, em contrapartida, o ente comum pode estar separado da matéria. Deste modo, uma vez que o conceito de ente comum se aplica tanto a entes sensíveis quanto a entes imateriais, segue-se que o ato intelectual pelo qual formamos o conceito de ente comum é a separação, assim como no caso da teologia. Com isso, podemos deixar de lado a tese de Cajetano, segundo a qual a metafísica procede por um grau mais elevado de abstração formal da matéria, pois a abstração aplica-se apenas aos entes que existem necessariamente na matéria.
abstração nos entes naturais, nos quais a matéria individual não é incluída determinadamente, mas também não é excluída, e também há abstração nos entes matemáticos, pela qual a matéria sensível é deixada de lado, mas os entes matemáticos não existem separados da matéria. Vou repetir essa última parte, tá? Há abstração nos entes naturais, nos quais a matéria individual não é incluída determinadamente, mas também não é excluída. E também há abstração nos entes matemáticos, pela qual a matéria sensível é deixada de lado, mas os entes matemáticos não existem separados da matéria. No caso da noção de ente comum, objeto da metafísica que pode ser na matéria, mas também pode não ser na matéria, o ato mental responsável pela obtenção desta noção é a separação, ao considerar que o ente comum não é necessariamente na matéria e não é necessariamente separado da matéria. Deste modo, a abstração fica restrita aos universais e aos entes matemáticos. Próximo tópico: concepção do ente comum. Ente comum é o objeto da metafísica, não devendo ser confundido com o ente que cai primeiro no intelecto, o qual é concebido como o que tem ser, e portanto pode ser aprendido sem necessidade de investigação metafísica. Há divergência na literatura quanto à necessidade de conceber um ente positivamente material antes de concebermos o ente comum através da separação. Há divergência na literatura quanto à necessidade de se conceber um ente positivamente material antes de concebermos o ente comum através da separação. Podemos encontrar em Geiger uma defesa da necessidade de distinguir conceber imaterialmente o ente e conceber a immaterialidade negativa do ente. Portanto, se admitíssemos a abstração formal para a obtenção do ente comum, seguir-se-ia que poderíamos conceber imaterialmente o conceito de ente, mas daí não se seguiria tratar-se da noção de ente comum. Contudo, o metafísico pretende falar do ente comum e não apenas do conceito de ente. O ponto fundamental na concepção do ente comum é garantir que este não se reduza ao conceito de ente como primeiro concebido pelo intelecto. Na concepção de Geiger, se admitirmos apenas a separação, sem pressupormos já a existência de entes materiais de modo positivo, Deus, alma, etc., não poderemos conceber o ente comum como o que não está necessariamente ligado à matéria. Daí para a concepção do ente comum, tornar-se-ia mister antes a demonstração da existência de entes imateriais, como na prova da existência de Deus, primeiro motor, por exemplo. Nesse sentido, poderemos negar que o ente seja necessariamente ligado à matéria, como já podemos negar que o ente seja necessariamente separado da matéria. Daí, através da separação, fundada em uma demonstração prévia da existência de entes materiais, poder-se-ia conceber o ente comum. Ou seja, teríamos a separação propriamente dita com juízos negativos, como, abre aspas, o ente não está necessariamente na matéria, fecha aspas, posto que o primeiro motor é imaterial. Deste modo, para Geiger, somente após uma prova da existência do primeiro motor ou da alma, por exemplo, poderemos ter a concepção do ente comum, objeto da metafísica. Esta interpretação não é, contudo, compartilhada por Milton, que considera que os textos utilizados por Geiger são, para fundamentar sua tese em Metaphysical Quorum,
não consistem na posição pessoal de Tomás de Aquino, mas exprimem sua interpretação de Aristóteles. Embora discorde da posição de Geiger, Wilpel apresenta uma solução interessante. Segundo seu ponto de vista, assim como por separação, podemos conceber a substância independentemente da quantidade. Assim também podemos conceber o ente comum independente do ente móvel. Ou seja, seria possível, partindo meramente do ente como primeiro concebido, através da separação, conceber o ente enquanto ente, o ente comum. Contudo, este problema, quanto à necessidade de provarmos a existência de algum ente positivamente material, seja Deus, seja alma, para podermos obter a noção de ente comum, tem outros pressupostos. Milton considera que nos textos de Geiger usa como fundamento para sua posição. Nos textos que Geiger usa como fundamento para sua exposição, Tomás não expressa o próprio pensamento, mas o de Aristóteles. Portanto, responder à questão da necessidade de conceber os entes positivamente materiais para obtermos por separação a noção do ente comum pressupõe investigar se em Metafísico Quorum Tomás expressa o pensamento de Aristóteles sem se comprometer com ele. No entanto, por ora, a discussão sobre a distinção entre textos autorais e de textos de comentário em Aquino escapam da órbita do presente artigo. Vale ressaltar, contudo, esteja correto Geiger ou Wilpon, que seguimos a consideração de que a noção de ente comum é obtida através de separação, e não da separação.